Capítulo 41. Red chega tarde demais. Ela nem deveria ter vindo. A comandante vai observá-la de perto, porque esse é seu triunfo, esperado há tempos. Red não se importa. Ela raramente sonha, mas sonhou esta noite, com atores e um palco vazio, com Blue esmagando uma frutinha venenosa entre os dentes, e ao acordar Red gritou, suada, boca dormente, desperta e confusa, como se um painel de vidro dentro de sua alma tivesse se rachado. O terror a dominou. Ela não vai confiar na história ou nos relatórios dos espiões. Fios queimam quando se entra neles. Ela se materializa no ar e entra em uma rua lamacenta que fede a merda, em alguma albião fio acima, fria sob o sol fraco em um céu de cor pálida. Ela usa calças, um casaco longo, luvas simples, aos olhos dos locais, daria no mesmo se estivesse nua. Sua passagem cria ondas. Ela não vai se demorar ali. Jardim, em pânico, envia rebentos fio acima para pegá-la, persegui-la, matá-la. A comandante, pressentindo isso, manda os próprios agentes para o confronto. Fodam-se todos. Ela conhece a loja, observou-a de longe, e adentra uma névoa de cheiros enjoativos de frutas e ervas secando e metais pesados, todas as paredes tomadas de ramos em algum estado de dissecação. O mestre alquimista atende uma cliente viúva com lágrimas escorrendo, eles encaram Red em choque, assustados, e ela os paralisa com um gesto de suas luvas. Sobe as escadas, encontra o quarto da aprendiz. Bate uma vez, rosna, arranca a porta das dobradiças. E lá está ela, caída sobre a cama. Ela podia estar dormindo, embrulhada na luz do sol, mas não está. O sangue já coagulou. Red queria que o veneno fosse indolor, mas o povo de Jardim Blue se agarra à vida, e soltá-los exige certa selvageria. Blue lutou para. Red não suporta pensar na palavra ao morrer, de início, mas isso é hipocrisia. A culpa é dela. O mínimo que pode fazer é assumir. Começa de novo, Blue lutou para morrer serenamente. Red só vê a dor porque sabe que existiu, e sabe também qual é a expressão de Blue quando está escondendo alguma coisa. A face, imóvel. A mandíbula travada, lábios levemente separados. O peito não sobe ou desce. As pálpebras entreabertas, o branco dos olhos visível e varados de sangue. Uma mão segura uma carta contra o peito. Na carta, o nome de Red. Seu verdadeiro nome. Blue não deveria sabê-lo. Por outro lado, Blue nunca disse que não sabia. Uma última confissão. Uma última provocação. A carta está lacrada. O céu deveria se partir. O mundo está oco, suas muitas tranças emaranhadas como chiclete, sem sentido. Que morram. Red cai de joelhos ao lado da cama. Ela passa a mão pelo cabelo de Blue e o segura entre os dedos, e não é como ela imaginava, e essa é a última piada sem graça. Ela agarra e sente o crânio, a imobilidade, e deixa que seus próprios soluços a engasguem e silenciem. O céu muda de cor fora da janela. Vinhas brotam de tábuas mortas. Alarmes estão soando no ordenado jardim e pelos corredores frios da agência. Agentes expostos, em perigo, mortos. Monstros escalam fio acima para encontrá-la, para matá-la, salvá-la. Ela segura Blue e a sente fria e enrijecida. O mundo treme e o céu escurece. Jardim pode queimar todo esse filamento para não deixar a infecção se espalhar. Mas por algum instinto covarde, enquanto o céu escurece e os gritos começam lá fora, Red agarra a carta e corre. Ela é rápida e feroz, e, diferentemente de seus perseguidores, não se importa se nunca mais encontrar o caminho de casa. Ela desliza de fio em fio. Cidades desabrocham e apodrecem ao seu redor. Estrelas morrem. Continentes mudam. Tudo começa, e tudo fracassa. Ela se encontra em um penhasco no fim do mundo. Nuvens cogumelo florescem no horizonte enquanto remanescentes da humanidade se destroem. Suas mãos tremem ao erguerem a carta. O lacre é uma nódoa, um ponto, um fim. Ele ri dela, tão vermelho como Red, e faminto, e ela quer dentes sob os quais se encolher, uma caverna que seja uma boca onde ela possa se esconder e ser devorada e engolida e desaparecer. Isso é a última coisa. Blue deveria ter escutado. Deveria ter fugido. Como ela pode ter morrido assim? Como ela pode ter morrido? As lágrimas são de raiva, primeiro, mas a raiva se consome rápido. As lágrimas ficam. Ela passa os dedos sob a aba e puxa. O lacre se rompe fácil como uma espinha. Ela lê. Ao redor, o mundo queima. Plantas murcham. As ondas levam as carcaças para longe da costa. Red grita aos céus. Chama por seres nos quais não acredita. Ela deseja que Deus exista para que possa xingá-la.
Ela lê novamente. Vento radioativo sopra contra ela. Órgãos escondidos despertam para mantê-la viva. Uma sombra está atrás dela. Red se vira e olha. Ela nunca tinha visto a rastreadora antes, sua sombra, mesmo agora só vê o contorno, uma distorção, cristal no fundo de um rio límpido, se uma mão esticada. Não era ninguém da agência, afinal, se nem de jardim. Isso deveria ser um mistério, um desvelar de segredos, uma resposta. O que importa, ela pensa. De que importa tudo isso? Ela põe a carta naquela mão vitrificada e pula do penhasco. Agarra-se a seu desespero conforme pedras passam e outras se aproximam e o céu é arrasado por bombas, mas em seu último suspiro antes do impacto, ela freia. Isso seria bom demais para ela, fácil demais, rápido demais. Blue não a agraciaria com uma morte tão limpa. E ela sempre foi uma covarde. Chorando, xingando, arrasada, a 1 milímetro das rochas, ela desliza para o passado. Capítulo 42. Red, sentir você se contorcendo em mim. Retorcendo. Você é um chicote se desenrolando nas minhas veias, e eu escrevo entre o recuo e o estalo. É claro que escrevo para você. É claro que eu comi suas palavras. Vou tentar me recompor, me organizar em algo que você possa ler. Eu recorro a papel e pena porque não dá tempo agora de fazer qualquer outra coisa, se é um luxo, de certa forma, fazer isso. Escrever em plena vista. Escrever, também, ao ritmo do que sinto acontecendo. É fascinante, à sua própria maneira. É tudo o que eu queria de uma inimiga. Queria que você pudesse me ouvir aplaudindo. Bravo, minha romã. Muito bem. 9 de 10, que eu reservo um ponto, sempre, para encorajar um esforço maior. A dor nos dentes de trás é um toque interessante. Já passei pelo suor e frio e agora acho que as minhas mãos estão começando a tremer, então peço que você perdoe as minhas falhas no domínio da pena. Você pode ler o seu triunfo nelas. A princípio, eu fiquei decepcionada, sabe, essa obviedade do blefe duplo. Me pareceu que você protestou demais. Mas funcionou, afinal, eu mordi sua maçã envenenada. Não haverá caixão de vidro, se a única coisa que seu turno teria sido para mim, se certamente não haverá príncipe necrófilo para me levar a uma história diferente. Você teria dado uma agente esplêndida para o nosso lado, de verdade. Se tem uma coisa que me entristece nisso tudo é o seu desperdício, doce e seguro em lugares frios e afiados que não vão amar perfurar sua pele. A agulha afunda e se espalha pelos canais. Eu jorro anacronismos enquanto relaxo. É bom me sentir tão em comunhão com o universo, de algum modo. Eu nunca morri exceto uma vez, se aquela vez que eu te contei, se foi muito diferente. Estranho como ser apagada pode te alinhar a uma narrativa mais grandiosa. Eu te amo. Isso era a verdade. Com o que resta de mim eu não consigo evitar te amar ainda. É assim que você vence, Red, um jogo longo, uma mão sutil bem planejada. Você me enganou muito orquestradamente e espero que não se importe que eu sinta um pouco de orgulho de você por uma traição tão magnífica. Eu te vejo agora como a ampulheta vermelha nas costas de uma viúva negra, medindo minha vida sobre o sangue derramado. Imagino você encontrando o que restar do meu corpo, girando suas mortalhas de nanomáquinas para partir, aprender, consumir os meus restos. Imagino que vá ser exaustivamente limpo. Chato, até. Eu certamente espero já estar morta até lá. A dor é mesmo excruciante. É maravilhoso, de verdade. É essa a sensação de não sentir mais fome? Muito menos trabalhoso do que o outro jeito. Eu queria poder voltar fio acima e... Acho que é isso. Preciso manter força o suficiente para lacrar a carta. Se não, o que a senhora Leavitt diria? Ou Bess, ou Chatterton. Obrigada, Red. Foi uma grande aventura. Cuide-se, minha baga de teixo, minha cereja selvagem, minha dedaleira. Da sua Blue. Capítulo 43. Red mata tempo. Ela avança pelos véus do passado, uma mulher vestida de fogo, mãos molhadas do sangue inimigo. As lâminas nas unhas dela rasgam a carne das suas costas, ela te persegue como uma sombra por corredores longos e vazios, passos medidos metronomicamente, inescapáveis. Ela visita as graças de um anjo sombrio nos destroços de metal retorcido de Mombasa e Cleveland. A comandante a repreendeu por ter se exposto na loja do boticário, mas Red afirmou que precisava ver, se certificar de que a ameaça estava acabada. A comandante acreditou nela. Talvez não. Talvez sobreviver seja uma forma de tortura. Ela perdeu toda a sutileza que Blue sempre a provocou por não ter, sua velha paciência competitiva para um bom trabalho de oficial. Ela abandona suas ferramentas, recua para as bases físicas mais grosseiras.
Ganhar essa batalha, perder aquela, estrangular aquele velho mal em uma banheira na cobertura de seu arranha-céu, parece vazio porque é, e na guerra que disputam através do tempo, que vantagem duradoura vem de assassinar fantasmas, que, com uma leve mudança de fios, vão retornar à vida ou viver vidas diferentes que nunca os levarão à lâmina do executor? Tarefa repetitiva, assassinato. Matá-los sempre, como ervas daninhas, todos os monstrinhos. Nenhuma morte é permanente, a não ser aquela que importa. Ela é inútil para o esforço de guerra desse jeito. Tão válido quanto remover neve do caminho com uma pá. Mas ela é uma heroína, e heroínas podem remover neve, se quiserem. Jardim envia armas contra ela, fedendo a verde, uivando ao deslizar por estranhos ângulos de tranças alienígenas até qualquer terra fantasma em que ela esteja, companheiros adequados para matar ou morrer. Ela visita a Europa, porque Blue gostava dali. Ela pensa nesse nome em sua cabeça agora. Qual é o risco? Ela vê Londres se erguer e se incendiar, fio acima e abaixo, ela se senta no topo da Saint Paul e bebe chá e assiste a doidos lançarem bombas enquanto outros doidos pulam de telhado em telhado para apagar o fogo. Ela atira lanças em revoltas contra os romanos. Começa um grande incêndio no ano da praga. Em outro fio, ela apaga esse incêndio. Deixa uma turba destroçá-la. Anda pelas ruas infestadas de cólera enquanto Blake rabisca apocalipses no andar de cima. O metrô ainda funciona, em alguns fios, muito depois de a cidade ruir com robôs ou motins ou apenas abandono. Toda essa bela história é uma concha descartada por seres que, como deuses, migram em direção aos céus, e ela pega o trem, enferrujado, vazio, em círculos, cheirando a uma podridão que não sabe de onde vem. Covarde, os trilhos a chamam, de pouco adianta lutar agora. Covarde continuar, e covarde procurar um fim. Mesmo alguém imortal não consegue rodar as linhas de metrô para sempre. Ela vaga por túneis úmidos, acompanhada por uma marcha de ratazanas conscientes. Se elas fedem e sibilam, seus rabos deslizam sobre os tijolos e Red deseja que a atacassem. Elas não são tão tolas, ou são muito cruéis. Ela cai de joelhos, e as ratazanas passam como uma maré ao lado, bigodes afiados contra suas bochechas, rabos se enrolam em suas orelhas, e quando a maré passa ela está chorando novamente, e embora nunca tenha tido mãe, acha que sabe como seria o toque de uma. Ela se lembra do sol. Ela se lembra do céu. Red não pode ficar lá embaixo para sempre. Não sabe por que escolhe aquela estação, mas ela deixa os trilhos e sobe. Ela vai ver a cidade uma última vez, e então. Mesmo serena, segura, ela não consegue enquadrar esse então. Ela para, a mão no corrimão, dominada por não é bem o espírito da escada ou do ditado francês, mas o tipo de espírito que sussurra no seu ouvido quando você se aproxima de um cômodo familiar, dizendo que se você bater a porta, que se a porta estiver aberta, seu mundo vai mudar. Depois de um longo tempo, ela percebe que está escarando um mural. Uma cópia de uma pintura antiga, feita para anunciar um museu que há muito virou cinzas. O mural sobreviveu ali, em um metrô que parece um bunker. Um garoto morre em uma cama, perto de uma janela. Uma mão agarra seu peito imóvel, a outra se arrasta no chão. Ele é lindo, e veste calças azuis. Red cambaleia até a parede. A janela meio aberta. O casaco jogado ao lado da cama. A caixa aberta. Quadris meio arqueados. Cada detalhe da pose está certo, salvo a ausência da carta e o fato de que o garoto sobre a cama no mural não se parece nada com Blue. Para começar, seu cabelo é vermelho. O terror toma conta de Red sob a terra. Ela pensa, e isso deve ser uma armadilha. Ela se sente observada por uma mente muito mais sutil e vasta. Mas, se for uma armadilha, por que ela ainda está viva? Que jogo é esse, Safira? Que vitória lenta, ó coração de gelo. O garoto morto permanece. A ruína dos falsificadores do fim do século. Chatterton, aquele menino maravilhoso. E ela se dá conta, Blue não a mataria. Red sabe disso. Sempre soube. Então por quê? Uma provocação? Eu vou me inscrever no mundo, de modo que você me veja por todas as tranças e sofra? E ainda assim. Red não reconheceu a referência àquela pintura, se nem a comandante reconheceria. Pois para a comandante, arte é uma curiosidade, um desvio na jornada da matemática pura. Red pensa em esteganografia, em cartas ocultas, nos anéis das árvores. Vou tentar me recompor, me organizar em algo que você possa ler. Ela se lembra daquela última carta. Um jogo longo, ela escreveu, uma mão sutil bem planejada. Lembra entre o recuo e o estalo. Lembra romã, e para que servem as romãs? Elas agarram na garganta. Elas se espalham em centenas de sementes. Elas trazem as filhas da terra de volta à terra dos mortos, mas a morte não as reclama.
O que é isso, senão a fantasia enganosa de uma mente pequena? O que é isso, senão juntar palhas contra a morte e o tempo? O que é o amor, sempre, senão? Eu queria poder voltar fio acima, Blue escreveu. Red pensa, vá uma chance. Uma chance? Chame de armadilha, uma tentação, suicídio com uma face gentil. Qualquer uma dessas coisas estaria mais perto da verdade. Tudo isso supondo que foi Blue quem enviou essa mensagem, que Red não a manufaturou, buscando desesperadamente por significados em imagens puídas que a próxima volta da trança vai apagar. Arte vem e vai, na guerra. A pintura na parede do metrô pode ter sido um acidente. Ela pode estar inventando tudo isso. Mas há uma chance. O veneno de Red foi construído para matar uma agente de jardins como Blue. Não teria efeito em alguém da facção de Red, alguém com seus códigos e anticorpos, com sua resistência. Jardim abriga seus agentes enquanto eles crescem em creches integradas rodeadas de armadilhas. Blue quase morreu na creche, quando criança, amputada, deformada. O resultado é que há um buraco em sua mente. E todo buraco é uma abertura. Red não tem a menor esperança de se aproximar da creche sendo como é, Jardim admite somente os seus. Blue, sendo como era, não pôde sobreviver. Red, sendo como é, não pode se aproximar dela. Mas elas salpicaram pedacinhos de si mesmas pelo tempo. Tinta e ingenuidade, flocos de pele sobre o papel, um pouco de pólen, sangue, óleo, dentro, no coração de um ganso. Pedras assentadas para avalanches vindouras. Se quer mudar uma planta, comece pela raiz. O plano que está formando oferece incontáveis jeitos de morrer e de sofrer no caminho. Se a comandante encontrá-la, a dor será longa e lenta, e morrerá balbuciando alucinações. Se Jardim encontrar, ela será encapsulada, fatiada e descascada, sua mente destruída, seus dedos arrancados e trançados. O outro lado não tem mais compaixão do que o de Red. Terá que seguir o rastro que ela e Blue apagaram enquanto elas o criam, esquivando-se de seus inimigos e antigos companheiros, e então, enfim, entrar no abraço inimigo. No ápice de sua forma, não haveria certeza de sucesso. A decisão se forma como uma joia em seu estômago. A esperança pode ser um sonho. Mas ela vai lutar para torná-lo real. Ela se estica para tocar a mão do homem morto na parede. Depois sobe e começa a rastrear. Capítulo 44. Red não é nenhuma tola e começa toda essa jogada desesperada com uma autocirurgia. Ela se perfura com uma lâmina fina comprada no século XIII, em Toledo, quebra os óbvios sistemas de rastreamento. A comandante pode ainda rastreá-la enquanto ela sobe e desce a trança da história, mas isso leva tempo, e Red se move rápido. A primeira carta é fácil. Elas ainda não sabiam que estavam sendo observadas, é claro. Apenas precauções básicas tomadas. Ela emerge das sombras dos destroços de uma nave e encara o céu de um mundo que elas destroçaram e abandonaram. A carta está em cinzas, ela corta o dedo, pinga sangue nas cinzas e forma uma massa enquanto o mundo se parte. Ela aplica luzes áureas e sons singulares. Ela dobra o tempo. Trovões se aproximam. O mundo se parte ao meio. As cinzas se tornam um pedaço de papel, com tinta safira em uma caligrafia tortuosa no alto. Ela lê. Ela entranha o início em si mesma. É assim que vamos vencer. Red encontra água em uma máquina de ressonância magnética em um hospital abandonado e bebe. Em um abismo templo, Red rói ossos caídos. No coração de um enorme computador, ela espia através de circuitos óticos. Em um deserto congelado, ela enfia as farpas de uma carta em sua pele. Ela os entranha em si, adapta. Encontra todos os tons faltantes de Blue. Enquanto as provocações nas cartas mudam de tom, ela precisa ser mais criativa. Uma aranha comendo uma libélula. Uma sombra bebendo lágrimas e as enzimas que elas contêm. Ela se assiste chorando em um pântano jurássico, e embora saiba que é uma armadilha deixada pela Red mais jovem para sua sombra perseguidora, as lágrimas ainda cortam e queimam. Não consegue se impedir de chegar mais perto, de tentar dizer com um toque eu estou aqui. Às vezes é preciso abraçar alguém, mesmo que a pessoa possa confundir o abraço com o estrangulamento. Ela luta consigo mesma nas sombras e sente a dor quando quebra seu próprio quadril. Ela viaja pelo labirinto do passado e relê as cartas. Recria a si mesma e a Blue, que parecem tão jovens agora, em seu coração. Ela se agarra ao texto como a uma tábua em uma inundação, Red em dente garra, as hordas mongóis, malditas Atlântidas, uma fome tão afiada e intensa que poderia rachá-la ao meio, fazer surgir algo novo. Chá de rosa mosqueta. Promessas de livros. Que tenha sido eu a te ensinar isso. Cuidar uma da outra. As migalhas de pão que ela encontra quando procura.
Blood-Elvid. Seria necessário praticamente estar usando a pele da pessoa. Por quanto tempo ela planejou isso? Há quanto tempo você sabia, meu humor índigo? Ou ela não sabia de nada? As conexões são pequenas, negáveis. As migalhas de pão podem ser apenas migalhas. Red as devora de qualquer forma. Já decidiu ou não há mais espaço para dúvida. Red pode estar louca, mas morrer por loucura é morrer por alguma coisa. Agentes da comandante farejam-na, perseguem-na. Encurralam em um navio pirata da frota de Coxinga, naufragando, e ela acaba com eles rápida e cirurgicamente, depois arranca seus escudos de camuflagem e os usa. Uma carta é mais do que texto. Ela entranha Blue em si mesma ao lê-la, lágrimas, respiração, pele, a maior parte desses traços foram apagados, mas uns poucos permanecem. Ela constrói um modelo da mente de Blue com as palavras que ela deixou ou molda seu corpo com as medidas da carta. Quase. E, por fim, Red está em um penhasco no fim do mundo e estende a mão, e seu coração se parte ao se ver chorando no mundo de antes. Ela deseja poder se abraçar, esmagar-se em um abraço feroz. A Red arrasada põe a última carta de Blue em sua mão e pula do penhasco e não morre. A carta permanece, sulacre, a cera com uma gota de sangue dentro. Em uma ilha deserta bem longe fio acima, ela coloca o selo sobre a língua, masca, engole e desmaia. Ela se cobre em tons de Blue, do sangue, lágrimas, pele, tinta, palavras. Ela se contorce de dor com o que cresce dentro dela e novos órgãos florescem das células tronco autossintetizadas e empurram do caminho velhos pedaços de si. Vinhas verdes enlaçam seu coração e o tomam, e Red vomita isso até que as vinhas entrem no ritmo dela. Uma segunda pele cresce em sua pele, estourando em bolhas. Ela se rasga como uma cobra e jaz transformada. E mais, outra mente vagueia nas margens da sua. Ela se sente alienígena. Passou milhares de anos matando corpos como os que está vestindo. A espuma do mar transforma o estéreo nascer do sol em arco-íris. Sua transformação não passou despercebida. Fios de tempo ecoam com os passos leves e rápidos das irmãs soldados de Red. A agência farejou sua traição, sua heroína convertida. Ela é carne, agora, para os dentes deles. Se já estão irritados assim, imagine quando souberem do seu próximo truque. Red mergulha desse fio, despenca pelo espaço entre as tranças. Sente o tempo diferente agora, se ela continua a mesma, mas é também um eco do seu amor, um golpe de raspão, um quase. Os cães ladram atrás, as irmãs de Red, suas rivais mais ferozes e rápidas, mais uma a uma elas percebem aonde Red está indo e desistem da perseguição. A última, forte e burra demais para o próprio bem, permanece, cada vez mais perto, sua mão quase agarrando o tornozelo de Red. Mas a muralha verde surge à frente, a grande fronteira onde futuros se transformam de nossos a deles. Red atinge a muralha, que lê as partes de Blue nela, borbulha, resiste a princípio, e Red pensa, é isso, a chance fracassou, acabou. Mas então a muralha se abre e Red atravessa e a muralha se fecha rapidamente atrás dela. Sua perseguidora se estilhaça. Red cai, voa, descendo por fios que ela nunca se atreveu a tocar, até jardim. Ela entra como uma carta, lacrada com Blue. Capítulo 45. Primeiro, ela se encontra em órbita. O espaço ali é doente. Espesso. Pegajoso. Ela se afoga em uma luz nauseante e pesada como mel. Passar pelo vácuo é como escorregar por carne. O frio toca sua nova pele, mas não queima, seus pulmões não têm ar, mas ela não precisa respirar. Longe perto, muito perto, brilha um sol que é um olho com uma grande pupila de ampulheta, como a de uma cabra, varrendo o espaço por fraquezas para melhorar, explorar. Todas as estrelas são olhos ali, sempre rastreando. Os profetas de Red protestam contra um universo indiferente, lá ali, no domínio de Jardim, todo o vasto mundo se preocupa. O planeta que ela circula já perdeu sua utilidade, ela sabe, seus novos órgãos lhe informam. O espaço de fluido espesso se abre. Raízes verdes descem dos vãos, se enrolam no globo e, com a força gentil de uma poda, o esmigalham em terra, extraindo vida de seus fragmentos até que restem apenas cinzas. Os nutrientes são necessários em outro lugar. O olho que é um sol passa por ela, e Red queima com a fúria de seu olhar. Ela cometeu um erro terrível. É uma tola, e vai morrer longe de casa. Como pôde pensar que conhecia esse lugar pelas cartas, pelas memórias de uma amiga? Como pôde ter tanta certeza, como pôde acreditar que se tornaria Blue o bastante para sobreviver ali? Se não sabia disso, será que conhecia mesmo Blue? São esses os pensamentos que buscam traí-la, rachaduras para que raízes explorem. Ela pensa em Blue e não se quebra. O olho segue em frente Red também, sem demonstrar seu alívio. Ela anda pelos muitos mundos de Jardim.
O próprio espaço é hostil a ela, ali. Musgos exalam gases de sono, esporos flutuam procurando pulmões traidores onde se aninhar. Constelações pendem fosforescentes no céu, e vinhas se emaranham entre galáxias, enormes troncos fazendo pontes entre golfos estelares. A vida rebenta e desabrocha até na fusão nuclear no coração das estrelas. Ela está perdida. Red rastreia Blue. Atravessa um mangue crescendo em um mar de mercúrio, e aranhas do tamanho de suas mãos caem sobre ela, fazendo cócegas em seus braços, seu pescoço, leves como penas. Eles a questionam em seda e ela responde a cada desafio com memórias de Blue. Blue trançando o capim. Blue bebendo chá. Blue, de cabelo raspado, indo roubar de Deus. Blue com seu porrete erguido, Blue com lâmina, Blue fazendo nascer futuros. As aranhas marcam-na com suas presas, o que é um jeito perigoso de lhe informar sobre o caminho. Mas embora o conhecimento queime suas veias, a mulher que Red se tornou não morre. Ela segue fio acima. Avança lentamente, pisa leve. Nós somos semeados, eu acho que você sabe, Blue escreveu. Nós nos enterramos nas tranças do tempo. Nós somos a cerca viva, inteiramente, botões de rosa com espinhos em vez de pétalas. Red encontra o lugar. A sabedoria das aranhas a leva até um vale verde de vinhas e mariposas, onde desabrocham flores impossivelmente brancas, seus corações apenas um pontilhado vermelho. Ela entra em uma terra de fadas. Parece uma das amadas pinturas de Blue, mas Red pressente o perigo ali. As rosas exalam aromas de sono, venha descansar entre nós para que nossos espinhos possam trepar pelos teus ouvidos até a maciez lá dentro. Um enorme cobertor de mariposas de asas cinzentas cai dos galhos de salgueiros para flutuar ao redor dela, pousar sobre ela, provar seus lábios com os probóscides. Asas mais afiadas do que lâminas correm por seus tendões. A grama cresce para amaciar seus passos, mas ela sente a força contida. Ela é Blue o bastante? Se esse lugar suspeitasse do que ela é, Red morreria na hora, bisca lavrada por asas de mariposas, estrangulada pela grama, comida pelas rosas. Mas ela pertence a esse lugar. Esse lugar combina com a novidade, com a bluedade, dentro dela. Desde que não tenha medo. Desde que não vacile e dê ao bosque qualquer razão para suspeitar. Uma asa de mariposa pressiona, por pouco, entre seus cílios, e ela não grita nem vomita nem corta seu olho ao meio. Esse é o lugar de Blue. Red não vai dar a ele a satisfação de matá-la. O pólen espessa o ar com sabedoria. Andar é nadar, e então ela nada, fio acima pela raiz principal que é esse bosque, para um passado que Jardim cercou com muralhas e espinhos para guardar a terra fértil de onde seus agentes mais perfeitos florescem. Sementes plantadas, raízes se espalhando pelo tempo. Red nada para o coração vegetal do bosque, cercado de mecanismos úmidos e verdes que Jardim usa para criar e alimentar suas ferramentas, suas armas. No entanto, olhando de modo diferente, com olhos humanos, ela se vê em uma colina perto de uma fazenda no outono. Lá, jaz a princesa. A princesa é uma criatura de espinhos e lâminas e chama. Ela é a grande arma inacabada, destruidora e bela. Fileiras de dentes brilham em sua boca. Olhando de outro jeito, ela é uma garota adormecida em uma colina iluminada. Quando eu era muito pequena, Blue escreveu, eu fiquei doente. Quando crescer, ela estará pronta para a guerra. Mas ela ainda não é Blue. Red se aproxima. Os olhos da princesa se abrem, dourados, cintilantes, escuros, profundos, humanos, tudo junto, uma armadilha dentro de uma armadilha. Bela garota monstro, ela pisca, entre o sonho e a vigília. Red se inclina sobre a cama e a beija. Os dentes dela cortam o lábio de Red. Sua língua se estica e reclama o sangue derramado. Red entalhou o veneno em sua memória naqueles longos dias no laboratório, enquanto transformava bagas em parágrafos, um veneno faminto, para fazer com que as defesas de Blue se virassem contra ela, para fazer com que Jardim amputasse, para devorá-la por dentro. O sangue que dá para Blue beber possui um antegosto daquele veneno, se do antídoto de Red, sua resistência. Um pequeno vírus que, se funcionar, vai marcar a jovem Blue com o mais delicado tom de Red. Eu fui comprometida por uma ação inimiga. Tome isso de mim, Red pensa. Carregue com você, uma raiz alimentada pelo que te mataria. Carregue a fome todos os dias. Deixe que ela te cuide, te guie, te salve. Para que quando o mundo e Jardim e eu e todos pensarmos que você está morta, alguma parte de você desperte. Viva. Lembre. Se isso funcionar. O olhar da garota que seria Blue se fixa nela, sonhador, confiante. Ela prova o que lhe é oferecido, reconhece a dor ali, e engole. A fome corre carmim pelas veias da garota e pelas suas raízes até o vale, ela pulsa e rebenta em pétalas de flores, caustica as asas das mariposas.
O bosque arde. Red foge. Mariposas em chamas disparam atrás dela, entalham sulcos em suas pernas e braços e barriga, mas as feridas são cauterizadas logo que feitas. Uma decepa o dedo mínimo de Red. A grama agarra sua perna, arranca a pele de um pedaço da panturrilha direita, mas a grama também se encolhe de fome, e Red cambaleia adiante, sangrando, e tateia fio acima em direção à casa que traiu, em direção à segurança que não é mais segura. Mas ela não sabe para onde mais pode ir. O massacrante peso pegajoso do espaço não está mais imóvel. Raiva tensiona a pele dos mundos. Olhos que são estrelas procuram uma traidora. Jardim a persegue. Red é rápida, esperta, poderosa, e sente dor. Livre do bosque, quando não é mais necessário ser discreta, ela mobiliza sua armadura, suas armas, e luta para escapar. Basta dizer que não acaba bem. As estrelas que são olhos prendem-na entre possibilidades. Ela batalha com raízes gigantes no vácuo. Libertando-se a muito custo, ela perde a armadura, ossos, dedos, dentes. Red apela para sua última arma secreta de guerra, queima as raízes, cega os olhos, as estrelas colapsam e explodem, e Red cai por um vão entre mundos como se caísse em uma boca. Ela cambaleia entre fios, em silêncio e tempo nulo, despencando por fim, quebrada, sangrando, quase inconsciente, em um deserto ao lado de duas imensas e destroncadas pernas de pedra. Ela ergue os olhos, encara, e ri com a voz falhando. E então as legiões da comandante caem sobre ela como a noite. Capítulo 46. Uma cela é todo um mundo de Red. É levada dali às vezes, para ser questionada. A comandante tem tantas perguntas, todas variações do básico, por que e quando, e como e o que. Eles acham que sabem quem. Na primeira vez que a comandante a interrogou, Red sorriu e disse a ela para perguntar com jeitinho. Então eles a machucaram. Na segunda vez que a comandante a interrogou, Red disse mais uma vez para ela perguntar com jeitinho. Eles a machucaram novamente. Às vezes eles oferecem dor. Às vezes oferecem uma boa refeição e liberdade, uma palavra que deve significar alguma coisa para eles. Mas quando ela não está em uso, o mundo é essa cela, essa caixa, e paredes cinzentas que se encontram sobre sua cabeça, um chão liso e cinza, cantos arredondados. Uma cama. Um vaso sanitário. Quando ela acorda, encontra comida em uma bandeja. Quando alguém vem falar com ela, uma porta se abre em um ponto aleatório da parede curvada. Sua pele está em carne viva. Sob ela, há espaços vazios onde ficavam suas armas. Red suspeita que construíram essa prisão especialmente para ela. Eles a arrastam por outras celas, todas vazias. Talvez queiram que ela pense estar sozinha. A guarda se aproxima certa manhã. Ela decidiu acreditar que quando dorme é noite, que quando acorda é manhã. Sou ausente, quem se importa? Ela é arrastada por outro corredor vazio. A comandante aguarda. Sem alicate dessa vez. Parece tão cansada quanto Red. Ela aprendeu o que é exaustão em suas muitas sessões juntas, assim como Red aprendeu o que é medo. Fale, diz a comandante. Esta é a última vez que eu pergunto. Amanhã, vamos te despedaçar e analisar os pedaços para descobrir o que precisamos. Red ergue uma sobrancelha. Por favor, fala comandante, seca como aço. Red não diz nada. Ela não pensa em romance. Não ousa ter esperança. Só tinham uma chance. E mesmo que tenha funcionado, mesmo que ela tenha acordado, por que viria salvar você? Você a traiu. Red não pensa. A guarda arrasta de volta pelo longo corredor e para diante de uma porta aberta. Red, pronta para ser atirada mais uma vez em seu pequeno mundo cinzento, olha para trás. A guarda observa com olhos serenos e avaliadores e a boca torcida em uma linha cruel e esperta. Por que você está fazendo isso? Rouco, baixo. Eles não devem conversar com prisioneiros. Red sempre gostou de uma conversinha. E, amanhã é o fim. Algumas coisas importam mais do que vencer. A guarda considera a resposta. Red conhece o tipo idealista, mas sem habilidade, esperando subir de posição por ser de confiança. No entanto, sua deserção a fez abrir a boca. Blue teria ficado impressionada. Você invadiu o jardim, e escapou, e se recusa a nos contar como. Então você não está do nosso lado. Por que então não se juntou a eles, quando teve a chance? Nos entregou. Tão sincera. Red já foi assim. Jardim não nos merece. Nem a agência. E por nós ou ela quer dizer ela mesma e Blue, onde quer que esteja, se de fato está.
Ela quer dizer todos eles, todos os fantasmas de todos os fios morrendo nessa velha guerra doentia. Até essa guarda. Red dá a ela essa verdade, ao menos. Talvez isso salve sua vida. A guarda joga em sua cela de qualquer jeito. Red cai no chão e escorrega. Ela fica deitada imóvel e não ergue os olhos. Algo farfalha atrás dela. A porta da cela se fecha. Tudo acaba em breve. Ela fez o que pôde. A guarda se afasta, as batidas das botas ecoando pesadas, medidas, lentas. Quando Red olha para cima, um pequeno retângulo de papel jaz sobre o chão. Ela se contorce em direção ao envelope, agarra-o. Seu nome. A caligrafia que ela reconhece. Ela se lembra da pegada forte da guarda em seu braço. Lembra aquela voz. Era familiar? Ela abre o envelope com o polegar e lê, e na segunda linha suas bochechas estão doendo com a ferocidade do seu sorriso. Capítulo 47. Meu querido hiperobjeto extremamente vermelho, eu não sabia o que você ia fazer. Eu quero me explicar, se esse eu que você salvou, esse eu que você infectou, esse eu retorcido em Mobius com o seu eu desde o longínquo começo. Eu plantei a sua carta. Eu a observei crescer. Eu cuidei dela e pensei em alimentá-la com o meu sangue, criando nela uma boca pela qual poderia falar com você. Você me falou para não ler. A ideia da sua ingenuidade me encantou ao mesmo tempo em que a da sua traição me queimava. Tinha que ser um ou outro, e como você podia pensar que seu fracasso em me matar resultaria em qualquer coisa além da sua própria morte? Como você não viu que isso era um teste? Como, a menos que confiasse na sua conquista o suficiente para saber que eu me tiraria da jogada por você, impulsionada por uma demonstração desastrada da sua dor? De todo modo, havia apenas uma escolha. Para proteger você, não importando suas intenções, se eu precisava me render. Não foi difícil. Verdade seja dita, Red, não ler a sua carta foi muito mais. Quando você disse que não escreveria novamente, quando você disse, aquela é a única carta sua que eu quis apagar de mim. Sendo sincera, foi parte por causa disso que eu mordi a isca. Ser desfeita, ter aquela última carta reescrita, ser destruída por você foi mais fácil, de verdade, do que viver com o que você propôs. Mas eu sou gananciosa, Red. Eu queria a última palavra, bem como a primeira. Espero que você não tenha levado a minha resposta muito a mal. Eu sabia que talvez você não fosse a primeira a ler. Quero que você saiba, eu morri pensando que se alguém pudesse me manter viva, seria você. Foi, eu confesso aqui, um pensamento presunçoso, que eu morresse pelas minhas próprias mãos, e fosse ressuscitada pelas suas. Lembre que prometi infiltração desde a primeira carta, te desafiei a ser infectada por mim. Eu não tinha como saber, na época, se eu não tinha, e nem você, quão completamente você já estava dentro de mim, me protegendo do futuro. Você sempre foi a fome no meu coração, Red, meus dentes, minhas garras, minha maçã envenenada. Em uma rua com pedrinhas de brilhantes, eu fiz você como você me fez antes. Ainda há uma guerra acontecendo, é claro. Mas essa é uma estratégia inédita. O que Genghis diria se nós construíssemos uma ponte juntas, Red? Imagine se nós atravessássemos os fios e emaranhados queimados, passássemos pelos nós da trança, se imagine se nós desertarmos, não uma para o lado da outra, mas uma para a outra. Somos as melhores no que fazemos. Vamos fazer algo que nunca fizemos? Vamos furar e torcer e tocar a trança até que ela nos ceda um lugar fio abaixo, curve o garfo dos nossos turnos em hélices duplas em torno do nosso par de base? Vamos construir uma ponte entre nossos turnos e mantê-la, um espaço onde ser vizinhas, ter cachorros, compartilhar chás? Será um jogo longo, lento. Vão nos caçar mais ferozmente do que jamais se caçaram, mas por algum motivo eu acho que você não se importaria. Eu consegui 5 minutos para você escapar. As instruções estão no verso, embora eu duvide que você precise delas. Eu não estou nem aí para quem ganhar essa guerra, seja Jardim ou agência, se em direção ao turno de quem o arco do universo se dobrar. Mas talvez seja assim que nós vencemos, Red. Você e eu. É assim que vencemos. Agradecimentos. Max, é costumeiro começar os agradecimentos mencionando como este livro não existiria sem, mas eu suspeito que este livro, particularmente, teria encontrado um jeito de existir contra qualquer adversidade. Todavia, tantas pessoas prepararam o caminho e deram forma a este volume final. Amal, tantas pessoas. E embora talvez seja de bom tom agradecer a G. Lalo por produzir o papel incrivelmente lindo que estimulou estes escritores com mais tinta do que tempo nas mãos, desculpe, e a começar uma lenta correspondência, estes agradecimentos estão, talvez, para além do escopo até mesmo deste projeto. Vamos seguir para nossos amigos e família.
Muito da nossa guerra do tempo foi composta no gazebo de um benfeitor anônimo, e essa é uma frase que eu sempre quis digitar. Todos os agradecimentos e glórias para este indivíduo. Eu diria que ele sabe quem é, mas ele não sabe. Talvez tenha sido você. VSHH, nós já falamos demais. Mas, de verdade, obrigada, AB, tantos dos pássaros e abelhas em torno do gazebo entraram na história, e somos gratos pelo empréstimo deles. E minha esposa, Stephanie Neely, é uma constante fonte de força, encorajamento, alegria e bom humor, sem os quais a arte cai no silêncio, e ela me trouxe de volta à vida em diversas ocasiões. Ela é aquilo sem o qual não há nada. Eu te amo, Steph. E meu marido, Stu West, passou os primeiros anos do nosso relacionamento proclamando em alto e bom som o seu ódio por novelas e trabalhos de coescrita, então quase nem consigo expressar quão feliz e agradecida eu estou que ele tenha posto esses preconceitos de lado para amar este livro sem reservas. Seu entusiasmo carinhoso e apoio incessante são um bálsamo e um lar. Shukran a Bibi. Como qualquer livro, este aqui teve muitos guias. Os pais de Amal, Leila Gobril e Oussama Elmotar, toleraram generosamente a nossa ocupação da mesa da sala de estar com notas cheias de pontos de exclamação e cantorias de músicas de Steven Universe, Kelly Laura MC Kulogo providenciaram uma hospitalidade essencial, e machados de arremesso. E um profundo e querido agradecimento a Don Won Song e a Nava Wolf, agente e editora, respectivamente, ambos mais do que extraordinários, por aceitar essa criatura literária tão estranha e nos ajudar a dar forma e refiná-la. Este livro não seria o que é sem eles. Celebrem-nos intensamente. Um amoroso agradecimento também a Felicity Maxwell, por sua generosa expertise em Base of Hardwick. É preciso uma comunidade para transformar um pobre manuscrito em um belo e forte livro. Nosso agradecimento fascinado e sincero à nossa editora-gerente Gianni NG, que manteve nosso instável projeto de viagem no tempo no cronograma, à nossa editora de texto de Anoak, por seus olhos de águia e paciência gentil, à nossa produtora Elizabeth Blake Lynn, que de muitos modos invisíveis tornou este livro mais prazeroso de segurar e ler, a Greg Stadnick, que fez um design surpreendente para a sobrecapa norte-americana, que nós dois amamos, e a nossa publicitária Darcy Cohen, por seu incansável trabalho. E finalmente, caro leitor, nós dedicamos este aqui a você, de verdade. Livros são cartas em garrafas, jogadas nas ondas do tempo, de uma pessoa que está tentando salvar o mundo para outra. Continuem lendo. Continuem escrevendo. Continuem lutando. Nós ainda estamos aqui.